dia, pimpolhos! Ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vim falar sobre o livro O Melhor do Teatro Grego, da editora Zahar, dessa coleção Clássicos Zahar, que vocês já conhecem, que é maravilhosa, é capa dura, tem uma diagramação bonita e tradução boa, é tudo maravilhoso. E aqui nós temos 4 peças do teatro grego, que são Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, Édipo Rei, do Sófocles, Medeia, do Eurípides e As Nuvens, do Aristófanes. Então eu achei bem legal essa seleção que eles fizeram, porque eles pegaram uma peça dos principais autores, né, do teatro grego. Então nós temos esses 4 autores que são os mais importantes, os mais conhecidos, e temos uma peça de cada um deles. Então dá para conhecer um pouquinho de cada. E nessa edição temos uma introdução, né, uma apresentação sobre teatro grego. E é super legal, então vai contar um pouco sobre a história, né, que o teatro surgiu em Atenas, na Grécia. E algo que eu achei bem interessante é que o teatro naquela época é um pouco diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente pode olhar a programação, escolher qual peça quer assistir, em qual dia, qual semana, né? Porque a peça vai se repetindo, todo final de semana tem a peça de novo. Mas na época não, as peças eram feitas para serem apresentadas apenas uma vez. Então se você não assistia, você iria perder. Então achei bem interessante isso. E também ele comenta aqui um pouco sobre como é a composição das peças, tanto das tragédias quanto das comédias. E eu vou ver se eu consigo explicar para vocês de uma forma que seja compreensível, assim. Se você lê alguma peça, ou você já leu, talvez você entenda melhor o que eu queira dizer aqui. Praticamente, acho que em todas as peças, pelo menos nessa seleção, e deve ser uma característica geral, assim, tem a alternância entre as falas dos atores e uma parte que é, tipo, recitada por um coral. Nós temos esse coro, assim, que participa também das peças. Então, a primeira coisa que a gente vai ter nessas peças é o prólogo. E o prólogo pode ser tanto recitado, né, pelo coro, quanto dialogado entre algumas personagens. E o prólogo, né, ele vai situar o leitor ou o espectador na ação da peça, né? Então é uma introdução para o que vai acontecer. Então, depois do prólogo vem o párodo, que é a parte do coral, quando o coro entra em cena. E depois disso aí vem os próprios episódios, que é onde vai acontecer as ações da peça. E aí tem episódio 1, episódio 2, episódio 1, cena 1, episódio 1, cena 2. São a história, assim, o núcleo da peça, onde vai acontecer a maioria das ações importantes. Dentre os episódios também pode ter o Agon, que é quando nós temos duas visões diferentes e eles vão, tipo, fazer um debate, cada um dando os seus argumentos por que o seu lado é o correto. Esse Agon vai acontecer na peça As Nuvens, que é uma comédia, é a última. Vou comentar um pouquinho depois, quando eu for falar dessa peça. E por último, nós temos o Êxodo, que, como o próprio nome já diz, é o final da peça, e é quando os personagens saem de cena. É isso então, na introdução, fala aí mais um pouquinho, não é muito longa, e eu acho muito legal essa ideia da catarse, que é o que eu mais gosto do teatro, principalmente das tragédias, porque sempre acontece algo trágico, né, obviamente, e mexe com o espectador. A catarse serve para isso, para mexer com o espectador e para fazer o espectador se colocar na posição do herói e pensar, nossa, o que eu faria nessa situação? A gente sente pena do herói, é incrível. E nessas peças acontece isso. Tem também notas sobre a tradução, tudo bonitinho. E aí nós chegamos nas peças. Então a primeira é o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Então nós temos sempre antes da peça uma introdução. Então super legal, você vai saber um pouco do Ésquilo, do autor, quando ele escreveu e tudo mais, características dele.
e uma ficha, assim, pra gente informando quais são os personagens, em qual época se passa, qual que é o cenário, qual local, e aí começa a peça em si. E para cada episódio ou prólogo, para cada cena, né, tem um resumo do que vai acontecer. Então, é uma edição perfeita para quem quer entrar nesse teatro grego, porque tem comentários, tem notas de rodapé super explicativas, tem os resumos de cada cena, tem as introduções, então tá bem legal. Então nessa primeira peça, que é o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, nós temos aquela história que talvez vocês já conheçam, eu já conhecia essa história, né? Que é de Prometeu, que ele está lá acorrentado no monte, e está preso, né? E não pode sair porque ele enganou a Zeus. E aí nós temos um pessoal que meio que vai tentar ajudar ele ou não. É a história já conhecida do Prometeu Acorrentado. Não é a minha preferida. Eu gosto muito mais de Édipo Rei, do Sófocles, que é incrível. O Édipo, ele ouve uma profecia, né, sobre ele, que ele vai matar o pai. Eu não lembro direito como é a profecia, mas ele ouve uma profecia. Então, para essa profecia não acontecer, ele foge dos pais. Ele vai morar em outro lugar. Só que os pais que ele tinha, na verdade, não eram os pais biológicos dele. Ele tinha sido adotado, mas ele não sabia disso. Estou contando tudo, é spoiler, gente. Desculpa, não avisei. Se você não quer saber da história, assim, é melhor pular essa parte. E aí acaba que a profecia, né, se torna realidade, porque tudo que a profecia diz acontece. Ele é casado com a Jocasta, né? E na verdade é a mãe biológica dele. Então ele acaba casando com a mãe, assassinando o pai, que ele não sabia que era o pai verdadeiro dele. E é incrível. Tem até aqui um negócio que eu marquei na introdução super legal. Que o Édipo finalmente sabe quem é. Né? Depois que ele descobre toda a realidade, ele é o filho que não deveria ter nascido, o marido de quem não devia ter desposado e o assassino de quem não devia ter matado. E aí, depois que ele descobre toda a verdade, que ele matou o pai, se casou com a mãe, o que ele faz? Ele se auto-cega, né? Ele cega os olhos porque ele não quer mais ver o mundo, digamos assim. É muito legal, uma das peças gregas, assim, das que eu já li que eu mais gosto. Foi uma releitura, na verdade, porque eu já tinha lido na faculdade, quando eu fiz uma disciplina de dramaturgia. A próxima peça é Medeia, do Eurípides, que também é uma peça incrível. Nós temos essa Medeia que ela tem filhos com o Jason, mas o Jason acaba se casando com uma outra mulher. Então ela fica ciumenta, ela fica pé da vida e ela quer vingança. Então, resumindo bem, o que ela faz para ser vingança, ela finge que tá tudo bem com o Jason e ela quer se reconciliar, ela pede desculpas por tudo de mal que ela fez, que ela falou. E aí ela manda os filhos dela, que são filhos do Jason também, entregarem presentes, né, para a atual esposa do Jason. Só que os presentes estão envenenados ou tem alguma maldição e acaba matando essa mulher do Jason. Medeia é super malvada. E aí eu assisti 2 filmes, 2 adaptações de Medeia. Uma é do Lars von Trier, de 1988, se eu não me engano. O Trier, pra quem não conhece, é aquele que fez Ninfomaníaca, Dançando no Escuro, Dogville e outros filmes. E ele tem uma adaptação de Medeia em holandês, né, em Dutch. Bem legal, eu gostei bastante, a fotografia é linda e a história eu achei bem fiel, eu gostei bastante dessa adaptação pro cinema do Trier. E eu também assisti uma outra que é do Pasolini, que é um diretor super famoso italiano, mas
a fotografia, assim, a direção do filme é muito boa. Mas a história eu achei muito cansativa, porque antes de acontecer no filme toda a história aqui da peça, tem uma introdução enorme de outras coisas que aconteceram antes da história da peça em si. Então fica muito chato, tem bem pouca fala nessa parte. Eu não gostei tanto, mas é bem bonito o filme. E a atriz, né, que faz a Medeia é a Maria Casillas, não lembro sobre o nome dela, mas é uma das cantoras de ópera, né, de canto lírico mais famosas da história. E a única performance dela no cinema é nesse filme Medeia, que é muito bom. A atuação dela é muito boa, assim, mas o filme eu já não gostei tanto. E por último nós temos As Nuvens, do Aristófanes, que é uma comédia. Eu entendo porque eles chamam de comédia, porque não tem, assim, um final trágico e essas coisas. Mas, tipo, não é uma comédia que tu vai rir, sabe? Pelo menos eu não ri, pode ter gente que ria. E aí nós temos aqui nessas nuvens um pai, que eu não vou lembrar o nome, Strepsíades, e ele tá endividado e ele quer aprender, ele quer ser inteligente para aprender como enganar as pessoas para ele não precisar pagá-las. Então ele vai aprender, adivinha com quem? Sim, com Sócrates. Sócrates é um personagem histórico que faz parte dessa peça. Então Sócrates vai ensinar, ou vai tentar ensinar pro Strepsíades como... Vai ensinar várias coisas, assim, da vida, assim, de inteligência, de raciocínio e tudo mais, mas ele não aprende de jeito nenhum. Ele é, tipo... não consegue aprender as coisas. E aí ele manda o filho no lugar dele pra tentar aprender. Mas também não dá muito certo. E a parte mais legal, eu acho, dessa peça é quando o raciocínio justo e o raciocínio injusto fazem esse ágon. Eles, né, esse episódio, que é o ágon, que é quando temos duas visões diferentes que dão seus argumentos para tentar convencer que o seu lado é o correto. Então nós temos aqui o filho, né, do Strepsíades, e ele tem que escolher ou o raciocínio justo ou o raciocínio injusto. Então o raciocínio justo e injusto vão estar debatendo ali. E só para vocês se situarem, o raciocínio justo personifica a educação tradicional baseada na moderação dos apetites, nos exercícios físicos, na música. E o raciocínio injusto representa a nova educação, identificada com a retórica sofista. Né? A argumentação deve desconsiderar o teor de verdade ou de justiça de uma causa, buscando apenas a persuasão. Essa é a palavra que eu queria. O Strepsíades, ele quer ser persuasivo para não precisar pagar as dívidas dele. Né? E aí nós temos esse ágon com raciocínio justo e injusto debatendo. Então é isso, não sei se eu consegui passar muito bem o que cada história conta, assim, mas é que é meio difícil. Mas é um livro que eu recomendo muito para quem gosta aí de teatro, para quem quer conhecer mais de teatro grego, né, clássico. Essa edição vale muito a pena por causa das introduções, das notas explicativas, do glossário que tem no final do livro. E a tradução também tá super boa, vale muito a pena essa edição da Zahar. Incrível, eu quero muito ler mais coisa do teatro grego. Acho que a próxima coisa que eu vou ler vai ser a peça As Rãs, do Aristófanes, que também é uma comédia. A Gisele, né, do Vamos Falar Sobre Livros, leu e fez vídeo, né, vou deixar aqui embaixo. E fiquei bem interessado em ler essa peça também do Aristófanes, que é uma comédia. Então vou ver, mais pra frente aí talvez tenha mais coisas aqui no canal de teatro grego. É isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algumas dessas peças, já assistiu, talvez você já tenha visto encenações no teatro dessas peças, na escola ou no próprio teatro mesmo. Me conta aí se você gosta de alguma delas, se você já leu, se você tem interesse, se já viu algum filme, alguma adaptação. Conta aí nos comentários, a gente vai comentar, vai conversar sobre teatro grego. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais, até o próximo vídeo.